Let's read from Revelation 21, verses 9 through 27. Vamos ler então Apocalipse capítulo 21, dos versículos 9 até o 27. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medalha, uma vara de ouro para medir, tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações a darão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nele não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we ask that this evening we would appreciate the church triumphant as never before. Grande Deus dos céus, eu peço que nessa noite nós apreciemos a igreja triunfante como nunca o fizemos antes. And that we would long to join that eternal church. E que nós possamos anelar por estarmos a esta grande igreja. As the bride of the Lamb. Como a noiva do Cordeiro. With a multitude that no man can number. Com uma multidão que nenhum homem pode contar. To enjoy the triune God forever. Para que possamos desfrutar do Deus triuno para sempre. And the fellowship of the saints and angels. E a comunhão dos santos e dos anjos. Help us to understand the picture that is being painted for us tonight. Nos ajude a entender esta bela pintura que está sendo pintada para nós esta noite. In such a way that we may give thee all the worship. Para que possamos assim dar a ti toda a adoração. And all the glory. E toda a glória. And may stand in awe before thee. E que fiquemos maravilhados diante do Senhor. And praise thee from whom all blessings flow. E agradecermos a ti de onde vêm todas as bênçãos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. New Jerusalem is the capital city of heaven. Nova Jerusalém é a cidade, a capital dos céus. The renewed earth as well. Da nova terra também. It's where God the King, the triune King,
dwells. É onde o Deus triuno mora. In an ultimate sense, it is the only city. E num senso último, é a única cidade It descends from God out of heaven. que desce de Deus vinda dos céus It fills heaven and earth. e preenche todo o céu e toda a terra. It's a vast, cosmopolitan É uma city. grande cidade cosmopolitana. Its inhabitants are countless, Os seus habitantes são inumeráveis, from every tribe and nation and tongue. de todas as tribos, povos e nações. But we understand the secret of John's vision here Mas entendemos qual o segredo da visão de João aqui? in the first verse that we read, verse 9. No primeiro versículo que lemos, versículo 9. Let's read it again. Leamos: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Show you the bride, the Lamb's wife. Mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. That's what this chapter is all about. Isto é que este capítulo quer dizer. And since this passage, like most of Revelation, is symbolic, Então, como esta passagem, assim como a maior parte do Apocalipse é simbólico, we need to rid ourselves of the idea of a literal city. então nós precisamos ter essa ideia dessa cidade liberal. Some people picture this huge city actually falling from the skies. Algumas pessoas enxergam essa grande cidade, de certa maneira, caindo dos céus. Well, for one thing, that does not fit in with the rest of the book of Revelation. Primeiramente, isso não se encaixa no restante do livro de Apocalipse. For another thing, it's simply too big. E por uma outra razão, é simplesmente muito grande. If you look at the measurements in verse 16, Se você olhar para as medidas no versículo 18, you will see it's 12,000 furlongs wide and long and high. e ela é de tamanho de 12.000 côvados na sua medida quadrada, Which would be 1,400 miles wide and tall in all 3 directions. e seria mais ou menos 1.400 milhas, vocês fazem as contas, em todos os tamanhos. So this city would be half the size of United States of America. Essa cidade seria metade do tamanho dos Estados Unidos. That's not the purpose. Este não é o propósito. The purpose is through the city to show you the bride, the Lamb's wife. O propósito é mostrar a você a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, através dessa cidade. Not a millennial city on earth, Não uma cidade milenar, do milênio no mundo, but the bride, because the bride is the church triumphant. mas a noiva, porque a noiva é a igreja triunfante. The Lamb's wife is the glorified church of Jesus Christ. A esposa do Cordeiro é a noiva glorificada da igreja, de Deus. So Senhor. tonight, we're not spectators looking out on a city out there. Hoje à noite nós não somos meramente espectadores observando uma cidade que está lá, But we're looking into a mirror, and if we're believers, we're looking at ourselves. mas estamos olhando em um espelho, e se somos crentes, estamos olhando a nós mesmos. Because we, as true believers, are the Lamb's wife. Porque nós, como verdadeiros crentes, somos a esposa do Cordeiro. Here in principle, Então, em princípio, but there in perfection. aqui em princípio, mas lá em perfeição. And so we're not just spectators of this vision. Mas não somos então somente espectadores dessa visão. You and I are the spectacle ourselves. Nós somos as lentes, nós mesmos. We're not merely going to the celestial city. Nós não estamos simplesmente indo para a cidade celestial. We are the celestial city. Nós somos a cidade celestial. And with all the redeemed of the Lord, E com todos os redimidos do Senhor. this chapter is all about us. Este capítulo é simplesmente sobre a gente, Serving to the glory of God servindo para a glória de Deus, forever in heaven. para sempre no céu. Now, in verses 9 through 27, we're taught 6 things about the church, the Lamb's wife.
Dos versículos 9 ao 27 são nos ensinados 5 temas sobre a noiva, a esposa do Cordeiro. And I want to unpack each one of these E eu for quero you. desenrolar cada um desses diante de nós agora nessa noite. First is, we see the church's origin. Primeiro nós vemos a origem da igreja. Notice that verses 2 and 10 tell us that the New Jerusalem comes down from heaven. Olhe que os versículos 2 and 10. 2 and 10. Olhe que os versículos 2 e 10 fala da igreja, da noiva que vem dos céus. It comes down from above. Ela vem de cima, cidade que vem de cima. So the Christian church is not a man-made institution. Então a igreja de Deus não é uma instituição feita pela mão do homem. It's not the consequence of certain psychological or sociological phenomena. Não é a consequência de um fenômeno sociológico ou psicológico. The church is authored by God, A igreja é de autoria de Deus, gathered by His Son, ajuntada pelos seus filhos worked upon by the Holy e Spirit. trabalhada pelo seu Espírito. The church comes from God. A igreja vem de Deus. You see, every Christian is from heaven Então você vê que cada cristão é do céu, in terms of our supernatural origin, em termos da nossa origem sobrenatural, the origin that is of our salvation. a origem que é a da nossa salvação. You remember the midnight encounter that Jesus had with Nicodemus. Você se lembra do encontro à meia-noite que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemus who had religion but didn't have Christ. Que Nicodemos que tinha religião, mas não tinha Cristo. And Jesus said to him, Nicodemus, you must be born, and then in Greek it is, you must be born from above. E ele disse ao Nicodemos, Nicodemos, você tem que nascer, no grego ele quis dizer, você tem que nascer de cima. No religion from below will Nenhuma save you. religião vinda de baixo. You need a religion of a heavenly origin. Você precisa de uma religião de origem celestial. Most of you probably know that the Greek word there is anothen, Muitos de vocês devem saber que a palavra em grego lá é enothen, all from above. tudo vindo de cima. You know, there was a well-known Scottish minister by the name of William Still. Um ministro escocês, um pregador escocês chamado William Still, He died, I think, 10, 20 years ago. que morreu há 10, 20 anos atrás. He was well known by all the Scottish ministers. Ele foi muito conhecido por todos os pregadores escoceses. And in front of his church, he always put on his church sign, you must be born anothen. E na frente, na placa na frente da igreja dele, ele sempre escrevia: você tem que nascer enothen. And the church was right by a bus stop. E a igreja dele ficava pertinho de um ponto de ônibus. And people would read that sign E as pessoas liam aquela placa and they'd say, born anothen? e falava: nascido enothen? What does that mean? O que isso significa? But William Still put his phone number beneath that. Mas William Still colocou o número do seu telefone lá. And very often he would get phone calls E de vez em quando, ou muito frequentemente, ele recebia telefonemas from people who stood by the bus stop. a pessoas que paravam ali naquele ponto de ônibus. And they say, I think you misspelled that word on your sign. E eles falavam: eu acho que você escreveu aquela palavra errado lá na sua placa. Or what do you mean by anothen? Mas o que você quer dizer por enothen? And that would give him an opportunity to explain salvation is from above. Então dava oportunidade a ele de explicar que a salvação vem de cima. And so he would evangelize them. Então ele os evangelizava. Today you see the great need in Brazil and America and all around the world Você vê que a grande necessidade hoje no Brasil, nos Estados Unidos, em todos os lugares do mundo, is for ministers and professors, é para que os pregadores e os professores, for church planters and evangelists, para que os plantadores de igreja e evangelistas and for lay people e para os leigos, to evangelize with a theology that is from above, é que eles evangelizem com a teologia que vem de cima, through the gospel. através do evangelho. All that is from beneath, all that is from man must perish Tudo que and vem de die. baixo, tudo que vem do homem tem que perecer e morrer. We need God to work from above, Nós precisamos de Deus para trabalhar vindo de cima, a heavenly work um trabalho celestial, in the souls of men and women and teenagers and boys and girls. nas almas dos homens, das mulheres, dos adolescentes, dos meninos e das meninas.
That's the church's origin. Esta é a origem da igreja. Secondly, we see here the church's beauty. A segundo ponto, nós vemos a beleza da igreja. Look at verses 10 and 11. Por favor, versículos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. So John sees this city like a beautiful, sparkling jewel. Então, João vê a cidade como uma pedra preciosa, brilhante. In his vision, that jewel is as clear as crystal. E essa pedra preciosa é clara como cristal. And it's given extraordinary brilliance. E que dá a ela tem um brilho extraordinário. And that brilliance is nothing less than the glory of God. E este brilho não é nada menos do que a glória de Deus. Pure, bright, white glory. A glória pura, brilhante, a glória. And then in verses 18 through 21, E nos versículos 18 a 21, we are told about many precious stones. nós ouvimos falar de muitas pedras preciosas, Many metals that adorn this city. muitos metais que adornam essa cidade. The walls are encrusted with these metals As muralhas estão incrustadas com esses metais and these stones. e essas pedras preciosas. And every gate is a massive pearl. E cada portão é feito de uma única pérola. And the buildings and the streets are overlaid with pure gold. E os prédios e as ruas são pavimentados e revestidos de puro ouro. It's a beautiful city. É uma cidade belíssima, It's full of gold and bright red, cheio de ouro, cheio de bright riquezas, white and bright green and bright blue. cheio das cores mais vibrantes, do azul, do vermelho, do branco. And the stones are sparkling everywhere. E as pedras estão brilhando por todo lugar. And everything is shining with the E glory tudo of está God. brilhando com a glória de Deus. This is the vision of John. Esta é a visão de You Deus. see, John sees the city coming down from heaven from God. Então João, você vê essa cidade vinda de cima, vinda dos céus, vinda de Deus. And it's sparkling with all the colors of the rainbow. E ela brilha com todas as cores do arco-íris. And John has spoken about the rainbow several times in the book of E João Revelation. falou sobre o arco-íris várias vezes no livro de Apocalipse. We know that the rainbow always reminds him of God's grace, God's promises, and God's covenant. E a gente sabe que o arco-íris sempre lembra João da glória de Deus, da graça de Deus e da aliança de Deus. And John also knows you can't have a rainbow unless you have storm clouds clustering on one side of the sky. E João sabe que você não pode ter um arco-íris a não ser que você tenha nuvens chuvosas amontoadas de um lado dos céus. And sunshine breaking out on the other side of the sky. E o sol brilhando e quebrando tudo aquilo com seu brilho do outro lado do céu. And of course that makes us go right to Calvary, doesn't it? E isso nos faz então ir direto ao Calvário, não nos faz? The storm clouds of our sin As nuvens carregadas do nosso pecado and the sunshine of God's grace e o brilho do sol da glória de Deus meet together in the person of Jesus Christ se encontram ambos na pessoa de Cristo Jesus, at the height of Golgotha. nos pés, ali no local mais alto do Gólgota. And there Jesus bears in our body the wrath of the holy God. E ali Cristo traz sobre o seu corpo a ira do Deus The grandioso, storm of God's anger a tempestade da ira de Deus, breaks out around his head quebra-se acima da sua cabeça and rages in his soul. e atinge profundamente a sua alma, Even as the sunshine of God's love and mercy mesmo com o brilho da misericórdia, da graça e da glória de Deus, shines so brightly when he cries out, "It is finished." e brilha de maneira tão grande quando ele fala e clama, está consumado, That the veil of the temple is rent in two. que o véu do santuário é rasgado ao meio, And the beauty of the gospel shines everywhere through him. e a beleza do evangelho brilha em todos os lugares através dele And in the true believer. e no verdadeiro crente. So that the beauty of God makes the believer beautiful. Então a beleza de Deus faz com que
crente se torne belo. Come, I will show you the bride, the Lamb's wife. E ele fala: vem, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. She's beautiful with the gospel. Ela é linda com o Evangelho. She's sparkling with the gospel. Ela brilha com o Evangelho. She's in glory, bright white in fine linen through the gospel. Ela está num linho dos mais puros, brilhando, cintilando com o Evangelho. All the color of God. Todas as cores de Deus. All the rainbow variety of His grace Toda a variedade do arco-íris da graça de is Deus shining in the bride. está brilhando sobre a noiva. But then thirdly, we see here the church's invulnerability. E mas terceiro, nós vemos aqui a impenetrabilidade da igreja. Look at verse 12a. Vamos olhar a primeira parte do versículo 12. There we're told that the New Jerusalem has a wall great and high around her. Fala que a Nova Jerusalém tem uma muralha muito grande e alta que a cerca. A wall which measured 144 cubits. Uma muralha que mede 144 côvados, Or about, verse 17, about 216 feet. ou mais ou menos 230 metros. So this wall has magnificent defenses. Então essa muralha tem uma defesa magnificente. Now, of course, literally, the church in glory needs no walls Mas literalmente a igreja na sua glória não precisa de uma muralha, because it doesn't need defending. porque não precisa de defesa. There are no enemies that can come Não há in. inimigos que possam vir. In fact, in verse 25, we are told that all the gates of this city are open. E aí nós vemos no versículo 25, de fato, que todos os portões dessa cidade estão abertos. And what a pleasant thing that is. E como isso é algo agradável. You know, when I went to my first church in America, which was in Iowa, Quando eu fui pastorear a minha primeira igreja nos Estados Unidos, no estado do Iowa, I had 700 farmers. eu tinha 700 fazendeiros. And the farmers would never lock their doors. E os fazendeiros nunca trancam as suas portas. They said, we have no crime here. Eles falam: nós não temos crime aqui. And when we would go on vacation, Então nós saíamos de férias, having come from the city, tendo vindo de uma cidade grande, we would lock our doors. nós trancávamos a nossa porta. And they would laugh at us. E eles riam de nós. They said, why would you ever lock a door? Por que você There's tranca no a sua crime porta? here. Não tem crime aqui. You see, in heaven, there's no crime. E você vê, no céu não existe crime. There's no one to steal. Não tem nada para ser roubado. The doors are open Ninguém all para the roubar, time. desculpem. As portas estão sempre abertas. The gates of the heavenly Jerusalem are always open. Os portões da Jerusalém celestial estão sempre abertos. No danger, Nenhum perigo, no enemies. nenhum inimigo. They've all been destroyed. Todos eles já foram destruídos. They're all in the bottomless pit. Todos estão no abismo sem fundo. So why then does this city have such massive walls? Então por que essa cidade tem essas muralhas gigantescas? Again, it's symbolic. De novo, é simbólico. It's symbolic of the church's massive invulnerability. É um símbolo da impenetrabilidade massiva da igreja. It reminds us of the difference between paradise lost and paradise regained. Nos lembra da diferença entre o paraíso que foi perdido e o paraíso que ganhamos novamente. It contrasts the first creation and the new E creation. contrasta a velha criação com a nova criação. You see, when Jesus Christ came to suffer and die for us, Você vê que quando Jesus Cristo veio para sofrer e morrer por nós, to rescue sinners like para us, resgatar pecadores como nós, He did not come to bring us back to square one. Ele não veio para que voltássemos ao primeiro passo. There is more to the gospel than that. Existe mais sobre o Evangelho do que simplesmente isso. Where sin abounds, grace much more abounds. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isaac Watts put it this way in his hymn. E Eric Watts coloca dessa maneira em um dos seus hinos. In Christ, the tribes of Adam boast. Em Cristo, as tribos de Adão se orgulham. More blessings than their father lost. Mais bênçãos do que o seu pai perdeu. Ganham mais bênção do que o seu pai perdeu. Let me explain that. Deixe-me explicar isto. Adam was in a perfect state. Adão estava num estado perfeito.
prone to obey. Ele estava inclinado à obediência. He had everything going for him, Ele tinha tudo funcionando para ele, but he was still on probation. mas ele estava ainda no estado probatório. There was still the possibility that he would fall. Existia ainda a possibilidade que ele poderia cair. But you see, if you and I are in Christ, Mas você vê que se você e eu estivermos em Cristo, these 200 feet plus walls tell us there's no possibility of falling. essas 250 mais ou menos metros de muralha dizem para nós, se nós estivermos em Cristo, vocês não podem, não vão cair. There's no possibility of any enemy, any Satan coming to Não invade the new existe creation. nenhuma possibilidade de um invasor, de um novo Satanás vir e invadir a nova criação. The walls of God's truth As muralhas da verdade de Deus, and the walls of God's justice as muralhas da justiça de will Deus keep out any enemy. vão deixar de fora todo inimigo. So we are better off in the second Adam than we ever were in the first Adam. Nós estamos numa situação muito melhor no segundo Adão do que nós estivemos no primeiro Adão. We are safer in Jesus Christ than we ever were in our first covenant head Adam. Nós estamos muito mais salvos em Jesus Cristo do que nós estivemos em nosso primeiro pai da aliança, Adão. Praise be to God. Glória seja dada a Deus. And then fourthly, this Quarto, chapter talks about the church's universality. esse capítulo, em quarto lugar, fala da universalidade da igreja. Look at verses 12b and 13. Veja a parte 12 do 12b e versículo 13. E sobre elas, nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Verse 13. Okay. Yeah. And written on each gate are the names of 3 of the 12 tribes of Israel. E em cada portão está escrito o nome de 3 das 12 tribos de Israel. And these gates are on every side of the E city, esses portões estão em cada lado da cidade. north and south and east and west. Norte, sul, leste e oeste. And messengers stand at the mouth of each gate. E um mensageiro fica na parte para anunciar em cada portão. The symbolism is powerful. O simbolismo aqui é poderosíssimo. It's the symbolism of the covenant of grace É o simbolismo da aliança da graça that God made with Abraham. que Deus fez com Abraão. In thy seed shall all the nations of the Através earth da be blessed. sua descendência, todas as nações do mundo serão abençoadas. You see, until Jesus came, Então você vê que até quando Jesus the veio, Jewish nation was the guardian and trustee of the gospel. você entende que a nação judaica era guardiã a quem foi confiada o evangelho. And that is why Israel was kept under the Mosaic law. E é por isso então que Israel foi mantido sob a lei mosaica. As Paul argues in Galatians E 3. como Paulo então vai argumentar no livro de Gálatas. But that is also why the names of the 12 tribes of Israel are written on the doors of this E é por city. isso também que o nome das 12 tribos de Israel estão escritas sobre os portões dessa cidade. Because as Paul says in Romans 9, Porque como Paulo fala em Romanos 9, to Israel belongs the adoption a Israel pertence a adoção and the glory e a glória and the covenants e as alianças and the giving of the law e a lei que foi dada and the service of God e o serviço a Deus and the promises. e as promessas. You see, the living gospel is a Jewish gospel. Então você vê que o evangelho vivo é um evangelho judaico. Its roots are in the Old Testament, As suas raízes estão no Antigo Testamento, in God's covenant with Abraham and his seed. na aliança de Deus com Abraão e a sua descendência. But in the New Testament age, you see, that seed gets scattered around the whole world. Mas você vê que no Novo Testamento essa semente é lançada e levada para todo mundo. The blessing of Abraham reaches out to every A nation and bênção, tribe and people. a bênção de Abraão alcança todas as nações, povos e raças. And so the gates of the city are open and they're facing every direction. Então você vê que os portões das nações da cidade estão abertas e eles apontam para todas as direções, Showing that the gospel reaches out to all types and all conditions of people.
mostrando que o Evangelho de Deus alcança a todos os tipos, todas as condições das pessoas. So Revelation 21 presents us with the church as God sees her. Então, Apocalipse 21 nos apresenta com a igreja como Deus a vê. And our local churches here on earth are to be reflections of that. E a nossa igreja local deve ser reflexo desta igreja celestial. Does your local church have a door open to the east, the west, the south, the north? A sua igreja local tem a porta ou as portas abertas ao norte, ao sul, a leste e ao oeste? Do you welcome all kinds of people into your church? Você diz que todos os tipos e dá as boas-vindas a todos os tipos de pessoas à sua igreja? No matter what their language or race, Independente da sua língua ou da sua raça, no matter what their socio-economic background, não importando também com seu estado socioeconômico, no matter what their history of sin is, não olhando também para a sua história pregressa de pecado. you see, this picture of Revelation teaches us something very important. Então você vê que esta pintura no livro de Revelação nos ensina algo muito importante. God loves variety. Deus ama variedade. He loves human beings of all kinds. Ele ama os seres humanos de todos os tipos. He offers the gospel to all Ele men. oferece o evangelho a todas as pessoas. Sinners are welcome no matter how bad they may be. Pecadores são bem-vindos não importando quão mal eles são. However hopeless you are, or you think you are, Não importa o quão desesperado você está ou você pensa que é. there is a way for you in Jesus Christ to come into the celestial city. Existe um caminho para você em Jesus Cristo para você chegar até a cidade celestial. And that way is Jesus. E este caminho é Jesus. I am the door. Eu sou a porta. By me, if any man enter in, Por mim, se qualquer homem que entrar por mim, he shall be saved. ele será salvo. You see, you don't need any key except the key of faith in Christ. Você não precisa de nenhuma chave a não ser a fé em Cristo. Enter by that gate. Entre por esse portão. Find life through that door. Ache vida através dessa porta. And you don't need a road map, you don't need a GPS device to find the Savior. Você não precisa de um mapa desses antigos, você não precisa de um GPS para encontrar o Salvador. Through preaching, he finds his way to you. Através da pregação, ele encontra o seu caminho até você. The gate is open O portão está aberto right now. agora. Number 5, Número 5. the church's foundations. As fundações da igreja. John also observes the foundations of New Jerusalem. João também observa a fundação da Nova Jerusalém. Most people don't notice the foundations of a house or building. Muitas pessoas nem notam a fundação de uma casa ou de um prédio. My dad was a contractor all his life. He built houses. O meu pai, ele foi um mestre de obras durante toda a sua vida. Ele construiu casas. And he told me this once before he died. E ele me falou uma coisa, ele me falou isto antes de morrer. He said, I've sat down with hundreds of people in my life. Eu já me assentei com centenas de pessoas na minha vida. And to plan exactly every detail of the home. E para planejar exatamente cada detalhe de uma casa That they wanted me to build for them. que eles querem que eu faça para eles. And people talk to me about windows. Pessoas falam comigo sobre janelas And the color of the shingles on the roof. e a cor que vai sobre o telhado das casas. And every little detail. Todo detalhe pequenininho. But in 40 years of building, Mas em 40 anos de construção, only one man ever asked me this question. somente um homem me fez esta pergunta. Mr. Beakey, what kind of foundation do you put on this house? Senhor Beakey, qual tipo de fundação o senhor colocou nesta casa? Foundation is important. Fundação é importante. But still, like today, very few people really care much about the foundation
on which they're traveling to a never-ending eternity. Mas hoje, muitas poucas pessoas estão preocupadas sobre qual é a fundação na qual eles estão viajando para uma cidade celestial. But notice what verse 14 says. Mas note o que o verso 14 fala. The wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. A muralha dessa cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Now the 12 apostles, you see, they took the doctrine of Jesus in the New Testament age. Então você vê que os 12 apóstolos, eles pegaram a doutrina de Jesus durante a era do Novo Testamento And they expounded it through the New Testament scriptures. e eles expandiram esse ensinamento através das escrituras do Novo Testamento And through preaching to the nations. e a pregar às nações. So the 12 tribes of Israel now become grounded in the truth of the 12 apostles of the Lamb. Então você vê agora que os 12 apóstolos se firmam e se incrustam na fundação das 12 tribos. And what a sight that must have been for John. E que visão essa foi para João. Jesus is the chief cornerstone. Jesus é a pedra angular. But on that cornerstone is the foundation laid by the apostles. Mas nesta pedra angular está a fundação que foi colocada pelos apóstolos. And upon that foundation is built every living stone, every single believer. E sobre essa fundação é colocada cada pedra viva, cada um dos crentes In the New Jerusalem. na Nova Jerusalém. What a glorious sight. Que visão gloriosa. John is standing on a high mountain. João está numa montanha alta In his vision, the city is coming down. e na sua visão a cidade está descendo He sees the foundations. e ele vê a fundação. And then he sees the various names of the apostles. E ele vê os vários nomes dos apóstolos. What do you think that must have done for his soul? O que você acha que isso fez com a alma de João? He's lonely on the island of Patmos. Ele está sozinho na ilha de Patmos. All his fellow apostles have gone ahead of him and died. Todos os seus colegas apóstolos haviam morrido, tinham ido para o He céu. alone is left. Só ele agora, ele está só. And in his loneliness, God gives him this marvelous vision. E na sua visão, Deus dá a ele essa maravilhosa visão. And as John looks, E João olha na sua solidão he sees his own name on one of the foundations. e ele vê o seu próprio nome em uma das fundações. God is saying in effect to him, Deus está falando efetivamente a ele: these are not wasted days on Patmos, John. estes não são os últimos dias em Patmos, João. The suffering you are going through is worthwhile O sofrimento que você está passando por ele vale a pena for your own life and your own ministry. para a sua própria vida e para o seu ministério. And you are helping to lay the foundation for this city of light for millions who will follow you. Você está ajudando a colocar a fundação para milhares daqueles que virão após você. And how many millions have profited from the Apostle John's writings? E quantos milhões já tiveram benefícios dos escritos do apóstolo João? In the gospel, No Evangelho, in the 3 letters, nas 3 cartas and in the book of e Revelation. no livro de Apocalipse. And what an encouragement that is for you if you're a preacher of the gospel. E que encorajamento isto é para você se você é um pregador do Evangelho. Your task is to lay foundations in people's A lives sua tarefa é colocar fundamento na vida das pessoas, by the Holy Spirit blessing your ministry to their souls. através da bênção do Espírito Santo levando você a fazer isso na vida deles. And on the great day, E no grande dia, your name will be remembered. o seu nome será lembrado. People will testify of how you laid foundations in their lives. E as pessoas vão testemunhar como você colocou ou foi instrumento para colocar a fundação em suas vidas. Keep building good foundations in your people. Continue a construir fundamento sólido no seu povo. The psalmist asks, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? E o salmista Asaf fala: se a fundação for destruída, o que acontece? O que pode ser feito? We are living in a day when the foundations are being destroyed. Nós estamos vivendo num tempo onde a fundação tem sido destruída. Sometimes even by preachers Muitas vezes por pregadores who are embracing homosexuality que estão abraçando a homossexualidade or evolution ou evolução, or other liberal doctrines outras doutrinas liberais, or condoning abortion.
ou estão do lado do aborto. but also are teaching salvation by works rather than by gracious E faith. estão também ensinando salvação pelas obras ao invés da graça somente. And are preaching all kinds of things other than Jesus Estão Christ. pregando todas outras ou muitas outras coisas e não ao Senhor Jesus Cristo. Today, so many ministers are embracing everything but Jesus. Hoje, muitos pregadores estão abraçando tudo menos Jesus. Build foundations, brothers. Irmãos, construam fundações. You'll see those foundations one day in glory. Você verá essas fundações um dia na glória. Which leads me to my last thought, the church's glory. Isso me leva ao nosso último ponto, a glória da igreja. Look at verse 22. Olhe o versículo 22. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. And then look back at verse 16. E agora versículo 26. The length and the breadth and the height of it are equal. Que lhe trarão a glória e a honra das nações. This city is a perfect cube, A cidade é um cubo perfeito, just as was the holy place in the Jerusalem temple. assim como era o santo templo na cidade de Jerusalém. And the holy place in the wilderness tabernacle. Just a second. Era versículo 16 e não 26 primeiro. I'm sorry. Perfect cube. Um cubo perfeito. Yeah. This symbolizes perfect communion with the triune God in genuine worship. Que simboliza uma comunhão perfeita com Deus triuno. Father, Son, and Holy Spirit all co-equal. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos coiguais, Co-eternal eternamente coeternais, and worthy of equal glory. e que são dignos de toda a glória. That's why the Scottish divine Samuel Rutherford once said, E isso que foi dito pelo Rutherford: I know not which divine person I love the most, eu não sei qual das três pessoas divinas eu amo mais, but this I know, I love each of them and I need them all. mas isto eu sei, eu amo cada um dos três e eu preciso de todos. You see, in Revelation 21, New Jerusalem is the Holy of Holies. E você vê que em Apocalipse 21, a Nova Jerusalém é o Santo dos Santos. It's the place where God's glory dwells, É o lugar onde a glória de Deus habita. and where the saints will perfectly bless His name, fully enjoying God forever. E é o local onde os santos bendirão ao seu nome de maneira plena e perfeita para sempre. Enjoy knowing Him E gozarão da presença e do conhecimento dele. and living in Him and by Him, E vivendo nele e por ele. and out of Him and to Him, E vivendo para ele e com ele. and through Him forever. E através dele para sempre. Basking in His smile, Olhando e bebendo do seu sorriso. feasting in His presence, Festejando na sua presença. breathing in His glory. Respirando na sua glória. So John saw no temple in the new city because the city itself is God's temple. Então ele não vê nenhum templo nessa cidade, porque a cidade é o próprio Deus, é o próprio templo de You Deus. see, in this city, no matter what direction you go in, you can never go beyond God. E você vê que nessa cidade, não importa a direção ou quão longe você vá, você sempre verá a glória de Deus. You can never leave the sphere of worshiping the loving triune God. Você nunca pode deixar a esfera da adoração e do amor ao Deus triuno. You can never lose the sense of the presence of Você God. nunca perde o sentido da presença de Deus, Because the whole city is all temple. porque toda cidade é templo. The whole city is all the presence of God. Toda cidade é toda a presença de Deus. That's why there's no artificial lights that are needed. E é por isso que não se precisa de luz artificial, For God and the Lamb are the light thereof. porque Deus e o Cordeiro são a luz que brilham ali. There's no place in the city where God's Shekinah glory does not shine brilliantly. E não há nenhum lugar onde a glória de Deus não brilhe abundantemente The ali. triune God's glory dominates the east and the west and the south and the north. A glória do Deus triuno domina o norte, o sul, o leste e o oeste. And everything else falls away. E tudo então se dissipa. There are no Sabbaths in heaven. Não há tristeza no
nos céus. because all is Sabbath. Desculpem, não há descanso nos céus, porque tudo é descanso. There are no stated times of worship in heaven because it's all worship. Por não existe um momento de adoração nos céus, porque tudo é adoração. There are no ministers to preach the gospel because Jesus Christ is a sermon himself. Não existe um ministro para pregar o evangelho, porque Jesus é a própria mensagem presente. There are no means of grace that are needed to help us come into the presence Não of God. existe meios de graça que sejam necessários para que nos façam chegar à presença de Deus. Because we are forever in the immediate presence of God. Porque nós estaremos para sempre na presença plena e imediata de Deus. Dr. R.C. Sproul once told me this wonderful story. Dr. R.C. Sproul uma vez me falou essa história maravilhosa. He said, when I was young, my father was very sick. Ele falou, quando eu estava jovem, meu pai ficou muito adoentado. He said, I often had to walk him to the dinner table. E eu com frequência tinha que levá-lo até a mesa de jantar. And after his father died, E depois que seu pai morreu, Dr. Sproul told me that he often dreamed of his father in his needy condition. e depois que seu pai morreu, o Dr. Sproul falou a mim que ele sempre sonhava, sempre sonhava com seu pai naquela condição de necessidade. But he said, one night I had a dream of my father and me in heaven together. Mas um dia, ele disse, eu tive o sonho do meu pai comigo no céu para sempre. And my father had no infirmities in my dream. E no meu sonho, meu pai não tinha nenhuma enfermidade. He was fully energized. Ele estava completamente fortalecido. And in his dream, Dr. Sproul said to his father, E no seu sonho, o Dr. Sproul falou ao seu pai, Dad, take me to where I can see the glory. ele falou, pai, leve-me para onde eu possa ver a glória. And his dad said, E o seu pai falou, Son, it is all glory. It is all glory. filho, é tudo a glória, é tudo a glória. That's why there's no temple there, because it's all temple. É por isso que não existe um templo lá, porque tudo é templo. Think about it this way. Pense dessa maneira. God always had a sacred place where he wanted to be worshiped on earth. Deus sempre teve um local sagrado onde ele quis ser adorado na terra. In the beginning, the temple was the Garden of Eden. No começo, o templo era o jardim do Éden. God came down to meet with Adam and Eve. Ele vinha então se encontrar com Adão e Eva. And then when Israel was wandering in the wilderness, E depois, quando Israel estava vagando no deserto, God gave them a temple, Deus deu a eles um templo, a tent or tabernacle, um tabernáculo, uma tenda, where they could worship. onde eles podiam adorar. They could fold it away and carry it with them. Eles podiam carregá-la com eles para onde fossem. And God would dwell in the Holy of Holies, E Deus iria habitar no Santo dos Santos, above the mercy seat. após o local da misericórdia do Santo. And then in the climax of his glorious revelation, E depois, no clímax da sua revelação, God gave his own son in the flesh Ele deu o seu próprio Filho na carne to be the temple. para ser o templo. And through him, he makes believers temples of the Holy Ghost. E através dele, ele fez com que os crentes sejam templo do Espírito Santo. But in heaven, all is temple. Mas no céu tudo é templo. There's nowhere where temple is not. Não existe nenhum lugar onde não haja templo. And so our worship will be unhindered. Então a nossa adoração será sem limite. Forever we will worship God with our entire soul and our entire body. Para sempre iremos adorar a Deus com toda a nossa alma e todo o nosso corpo, With no imperfection. com nenhuma imperfeição, With no sin. com nenhum pecado. I'll never have to say again with Paul, Eu nunca vou ter que dizer como Paulo, evil is present with me. mal está presente em mim. No more evil. Nenhum mal mais. All good walled in. Tudo bom, tudo bem. All evil walled out. Todo mal estará para fora. Only worship. Somente adoração. Only temple. Somente templo. Only the triune God. Somente o Deus triuno. Oh, what a glorious new Jerusalem this Oh, is. que glória essa nova Jerusalém é. Will you be there Você estará lá in the great day? no grande dia. Will you dwell in the celestial city? Você morará nessa maravilhosa cidade. There's only one way to get there. Só tem um jeito de chegar lá. It's through the blood of the Lamb. É através do sangue do Cordeiro. It's the only passport to get into É heaven. o único passaporte para se chegar ao céu.
Recently, we had a young man from Canada come to a wedding in Michigan. Recentemente nós tivemos um jovem vindo do Canadá para um casamento em Michigan. He was to stand up in the wedding party. Era para ele se levantar na festa do casamento. But he got to the border and he forgot his passport. Mas ele chegou, ele foi até, quando ele estava na alfândega, ele esqueceu o seu passaporte. And he said to the guard, he said, I'm so sorry, but I've absolutely got to be at that wedding. E ele falou para o agente ali, dizendo, me desculpa, eu tenho que ir para essa festa. And the guard said, I'm so sorry, but you absolutely will not be at that wedding. Mas o guarda falou para ele, eu sinto muito, mas absolutamente você não vai para este casamento. Because you don't have the Porque passport. você não tem o passaporte. Nothing will allow you into heaven Nada vai deixar você entrar nos céus, except putting all your faith in the Lord Jesus Christ se não for colocar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo and His atoning blood e no seu sangue que expia os and repenting pecados, at His feet. e se colocar aos seus pés. Unrepentant sinners will not get into the city. Os pecadores que não se arrependerem não entrarão na As cidade. long as you live under the dominion of sin, Enquanto você viver sobre o domínio do pecado, you will be going to another city. você irá para uma outra cidade. As bad as heaven is good. Tão ruim quanto o céu é bom. And what a tragic thing that will E be. como será trágico isto. You know, Thomas Brooks, the Puritan, said, O puritano Thomas Brooks falou: those who go to hell before an open Bible will have a double hell. ele falava que aqueles que vão para o inferno na presença de uma Bíblia aberta terão um inferno dobrado. And J.C. Ryle said, there is nothing worse than going to hell past an open pulpit and an open Bible. O Ryle falou que não existe nada pior do que ir para o inferno tendo passado por um púlpito e por uma Bíblia aberta. So let me just preach the gospel to you in my closing illustration. Deixa então simplesmente pregar o Evangelho a vocês nessa ilustração final. There was once a shepherd boy in northern Scotland, Um garoto no norte da Escócia, and he bedded down his sheep one night e ele era um pastorzinho, ele estava então com as suas ovelhas in a valley num vale, over which there was a large train track. onde em cima passava um trilho de trem, ferrovia. But that night there was a ferocious storm, Mas naquela noite houve uma tempestade tremenda, and the wind blew and the rain descended, e a chuva caiu e o vento soprou muito forte, and the whole viaduct broke and the train track fell into the valley. e toda aquela estrutura quebrou e os trilhos caíram no vale. And first thing in the morning, the shepherd boy ran up the embankment, Então a primeira coisa que aquele pastorzinho fez, ele correu para cima and he got to the track in time for the train that was coming. e ele chegou a tempo no trilho enquanto o trem estava vindo ainda. And he waved to the conductor to stop, E ele stop. falava para o maquinista: pare, pare. But the conductor just waved him away. Mas o maquinista falou para ele sair. And so the shepherd boy threw himself across the track. Então o garoto foi e se jogou sobre os trilhos. And the conductor slammed on his brakes E o condutor, o maquinista, então puxou o freio and ran over the shepherd boy. e passou por cima da criança. But stopped the train just before the train went down into the Mas abyss. parou o trem no momento em que o trem iria cair no vale. And the people who had been sleeping on the train jumped out of the train. E as pessoas que estavam dormindo no trem pularam para fora dele. And they ran to the abyss. E eles olharam para o abismo. And they looked down. E eles olharam para baixo. And they were horrified. E eles ficaram com medo. And then they looked at the shepherd boy, the mangled remains of the shepherd boy. E eles olharam então para aquele menino que havia sido atropelado por aquele trem. And no one said a word E ninguém falou uma palavra. until finally one old man spoke. Até que um homem, já de idade, falou. He said, that boy there, he saved my life. Ele falou: aquele menino ali, ele salvou minha vida. Tonight and throughout this conference, Hoje à noite e através dessa conferência, Jesus Christ has thrown himself across your track. Jesus Cristo se jogou nos seus trilhos. If you are not yet saved, and it's altogether possible that ministers and their wives and leaders cannot be saved,
E se você ainda não é salvo, isso pode ser para pregadores, para pastores, para os seus filhos, para suas esposas, pode ser que você ainda não seja salvo. You need to stop your fast-moving train Você precisa parar esse seu trem que está se movendo nessa grande velocidade. and repent of your sins. Arrependa-se dos seus pecados. And don't rest until you too can say E não descanse enquanto você seja salvo. that God-man there on the cross, that God-man there on the cross, he saved my life. E você possa dizer, aquele homem lá na cruz, aquele menino lá na cruz, aquele menino na cruz, ele salvou minha vida. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Lord God, we thank thee so much for the gospel. Senhor Deus, nós te agradecemos muito pelo Evangelho. We thank thee for the new Jerusalem, Nós agradecemos a Ti pela nova Jerusalém, for the bride, the Lamb's wife. pela noiva, pela esposa do Cordeiro. We thank thee for the bright and glorious future laid away for those that love thee. Nós te agradecemos pelo futuro glorioso e brilhante colocado diante de nós. Lord Jesus, come quickly, Senhor Jesus, venha rápido, that we might be with thee forever para que possamos estar contigo para sempre, in Emmanuel's land, na terra do Cordeiro, not eyeing our own garments, but our dear bridegroom's face, mas não com as nossas próprias vestes, mas com as do Cordeiro, and worshiping thee, the triune God, forever and ever. e adorando a Ti, o Deus triuno, para sempre e sempre. We pray in Jesus' name. Nós oramos Amen. no nome de Jesus. Amém.